Olá meus amigos, eis aqui mais um vídeo de captação psíquica de vidas passadas de um paciente que realmente, por eu estar publicando, não importa o perfil, quais foram as razões que levaram o paciente à terapia, a buscar pela terapia, buscar por melhoria, porque ao ouvir o vídeo você vai conseguir se identificar, algo em você pode se modificar, se melhorar. Seja bem-vindo, se inscreva nesse canal e assista aos demais vídeos. Cada vídeo nós estaremos abordando temas variados, porque um assunto está sempre intrinsecamente ligado ao outro. É difícil você querer cuidar de um assunto sem considerar outros, muito arraigados, erros de repetições que são trazidos de vivências anteriores e que é difícil nós nos desapegarmos na vida atual. Nós temos uma tendência muito forte de repetir o mesmo comportamento. Essas situações às quais nós desejamos tanto modificar, que está relacionado ao comportamento, são tendências que apenas com oração ou apenas com energia divina, com luz divina, com pensamento positivo, com tentativa de reprogramação mental, às vezes não são suficientes. É necessário nós aliarmos forças, aliarmos meios paralelos de realmente extirpar esse mal que tanto limita a nossa felicidade, que tanto nos bloqueia de alcançar o sucesso real por contemplarmos as questões espirituais. Nessa captação de hoje, que retrata o descaso, a insensibilidade e o alcoolismo, estarei fazendo também os comentários, alguns possíveis que eu posso fazer publicamente, sempre preservando o anonimato do paciente. Estarei fazendo alguns comentários de ordem geral para que favoreça ao máximo de pessoas possíveis. Vamos lá. Como eu comentei com vocês, ao iniciar a captação, eu utilizo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que você pode baixar da internet ou pode comprar a um preço de custo. Apesar do nosso trabalho não ser espiritismo, não ser nenhum outro tipo de religião específico, mas que contempla o máximo de religiões possíveis, que considera todas as religiões, mas que não está ligada exclusivamente a nenhuma específica. Então, quando eu abri o livro aleatoriamente para realizar essa sessão, saiu no capítulo Bem-aventurados os aflitos e no subtítulo Provas voluntárias, o verdadeiro silício. E nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que foi psicografado por Allan Kardec e que traz o Evangelho de Jesus Cristo numa linguagem mais atual, explicando melhor o significado das parábolas, que traz o moralismo, todos os ensinamentos baseados nas leis do amor. Contempla, nesse trecho que eu havia lido, que a Terra é um mundo de provas e expiações, mas cada um deve ajudar a abrandar a dor do próximo. Então começa assim a sessão. Primeiramente, a coterapeuta caminha por um corredor escuro e frio, e então eu comento com ela que a gente está adentrando nesse ambiente frio e escuro que nós podemos sentir a dimensões umbralinas. E ela vai dando sequência, comentando que à medida que vai adentrando, observa as paredes e o chão pegajosos, de uma lama bem escura e densa, e nós então, enfim, chegamos a um local bem amplo, ainda com o mesmo aspecto, onde é vista uma pessoa que nos pergunta se viemos para ajudá-la, e que precisa sair dali, que não aguenta mais aquela vida, preso àquele local onde seu corpo está completamente impregnado por aquela gosma. Então eu perguntei, como que ele foi parar lá? Quais os conflitos mentais que ele tem? Ele diz que cometeu muitos pecados mortais. Aí eu comentei, bom, talvez
por estar na vibração da culpa e do remorso, já sintonizada com o que possivelmente estava afetando, né, o íntimo dele. Então, a coterapeuta confirma exatamente isso. E ele diz que mereceu estar ali por ter sido covarde de não ter ajudado a família e amigos, de ter deixado todos para trás. Em que situação ele deixou todos para trás? Eu perguntei. Então, a sensitiva coterapeuta comenta que foi na época de Hitler, na Alemanha. Ele era judeu, como todos seus amigos e família. Ele havia fugido enquanto estavam sendo presos. Ele conseguiu escapar. Então eu comentei, mas ele teria que escolher entre salvar a própria pele ou morrer compassivamente, já antecipando, né, que o remorso que ele tem, que o motivo, a culpa é por ter se salvado, ter escapado e não ter salvo ninguém. Então a gente vai adentrando em melhores detalhes, né, do que realmente aconteceu. Ele achava que estava fazendo o certo, mas com o passar dos anos ele se sentiu muito culpado por não ter feito nada pelos demais, se acovardando. Então eu comentei, ele ficou se torturando o tempo todo no umbral por culpa e remorso, mas agiu inteligente e friamente, fez a decisão que tinha que fazer. Ele, como poucos, teve a chance de escolher e escolheu, mas lamentavelmente manteve consigo uma interpretação equivocada da sua própria decisão, uma interpretação baseada na pretensão, no perfeccionismo, que o levou à culpa de que tinha que ter feito mais, não só por si, mas por alguém, porém numa situação sem muitas condições de escolha. Então veja, né, ele teve a oportunidade de salvar a própria vida, né, mas ele achou pouco, que ele alimentava dentro de si a culpa de que precisava ter salvo mais outro alguém ou mais outras pessoas também da prisão ou da morte. Interessante, né? E o que nos motiva a alimentar esse pensamento? A pretensão mesmo, o ego, né, de querer fazer melhor, sempre, mas sem ser razoável, sem ser equilibrado. E esse sentimento de culpa, depois da morte, o manteve em regiões umbralinas, em regiões densas de sofrimento. Porque ele se culpava, ele se julgava errado. Né? E por pensar de maneira negativa, ele próprio, né, se infringiu punição. Né? Veja que não há alguém punindo, ele na verdade não fez nenhum mal a ninguém, não foi omisso também, não é o caso de omissão. Mas por alimentar uma intensa culpa, ele ficou longos anos numa região de sofrimento. Ele acha que não foi digno dos ensinamentos dos pais e amigos, que deveria ter morrido com todos, disse a coterapeuta. Então eu comentei, esse é um conceito social, familiar, individual, mas não a verdade, que compreende o todo. Se Deus permitiu ele escapar, certamente haviam planos na vida dele para que ele realmente fosse útil ao próximo. Então, depois disso, eu ainda fiz um pouco mais de esclarecimento com ele, em particular. Fizemos todo o procedimento técnico necessário para purificá-lo, para ajudá-lo a sair daquela situação densa, né, de sofrimento, de culpa. E o mentor dele, depois de todo esse processo, comentou que ele tinha que sobreviver àquele terror, melhor explicando. Que ele não tinha que ter tido culpa, mas ajudado aqueles que ainda estavam vivos, depois de ter sobrevivido. Que ele deveria ter usado a graça dele de ter sobrevivido e ter ajudado a outras pessoas. Ele tinha inteligência necessária para ajudar outras pessoas que estavam sendo caçadas. Ele tinha astúcia, tanto que conseguiu sobreviver e não ter se sentido culpado e se condenado. De nada adiantou ele alimentar a culpa que só o destruiu e o manteve no umbral. Bom, agora ele está aos poucos aceitando e se conscientizando da verdade, do que realmente aconteceu. Nós utilizamos, né, cromoterapia também,
para transmutar todo o psiquismo negativo dele que ainda pairava na mente dele, fazendo com que ele saísse daquele conceito limitante que só atrasa a vida dele, né, e que atrasa a vida das pessoas, né, o sentimento de culpa que atrai a autopunição, tanto na vida física quanto na vida espiritual, né, no caso dele em dimensões escuras, né, dimensões de sofrimento. Ele diz agora que depois de todo o procedimento, né, de conscientização, de conversação com ele, que compreende tudo o que aconteceu, a culpa que ele carregava, a covardia e o remorso que já não existem mais dentro dele, na mente dele, no coração dele. Ele diz que se sente muito feliz e grato por o termos ajudado nesse momento. Então eu disse, nós que o agradecemos pela oportunidade de lhe sermos úteis, que ele poderá reencontrar com a sua família daquela vida, né? Então nós colaboramos, né, promovendo o reencontro harmonioso e amoroso entre eles. A mãe dele diz que está muito feliz de ter reencontrado o filho, surge o pai, os irmãos e amigos mais próximos também. Depois desse maravilhoso e tão esperado reencontro, então eu pergunto para o mentor espiritual da nossa paciente, né, qual a relação dessa vida com a vida atual dela. Ele comenta que essa vida passada retrata o sentimento de culpa da paciente por algo que ela fez ou deixou de fazer. Que ela precisa tomar decisão e ir em frente, sem se acovardar no caminho, de ir até o final. Todos nós temos o livre-arbítrio, então cabe a cada um conseguir discernir o certo do errado e tomar a decisão, sabendo que a decisão irá influenciar na própria vida e na vida das demais pessoas. Ter consciência que toda ação possui respectiva reação. É algo que demanda força para saber lidar com as reações das decisões que se toma. Por isso o mentor sempre a recomenda para ter cautela, para não se magoar ou magoar a outras pessoas, até pessoas que ela nem conhece, devido à decisão mal feita, precipitada, mal pensada, tomada por impulso, que pode criar transtornos e mágoas. Interessante isso, né? Muitas vezes realmente nós somos colocados, né, em situação de decisão, a gente tem que tomar uma decisão. Só que quanto mais você tiver discernimento, bom senso, melhor será a sua capacidade de escolha. Você vai fazer uma escolha baseada realmente num entendimento mais abrangente. Ao passo que quando você tem uma visão limitada, empobrecida, você vai tomar uma decisão baseada no que você sabe. E nem sempre essa decisão vai ser a mais feliz, mas vai ser a sua verdade daquele momento. E você tem que assumir essa decisão, seja ela certa ou errada. Mesmo que seja errada, foi a sua decisão naquele momento. E perdão existe para isso, né? O auto-perdão e o perdão ao próximo. Algumas orientações, em particular ainda, para a nossa paciente, eu perguntei, né, para o mentor espiritual da paciente, ele disse que está muito feliz, né, com o esforço que ela tem feito para mudar tudo ao redor dela. É muito bom, realmente os mentores espirituais dos pacientes se sentem muito felizes, né, quando eles buscam, né, por elucidação, por conscientização, por iluminação. E ele reforça né, o pedido a ela para continuar a terapia, dando o melhor de si, se esforçando, procurando mudar seu interior, para que tudo ao redor dela possa mudar também. Eu ainda perguntei para o mentor da nossa paciente qual a relação dessa vida passada, que eu acabei de ler agora, para com a vida pessoal da nossa paciente. Perguntei para ele, será que seria uma orientação para que ela se fortaleça, para ajudar a fortalecer o próximo, não criticando, mas tendo compaixão, entendimento, compreensão com as dores e limitações alheias? Ele disse que sim, mais especificamente em relação ao esposo dela, para que ela tente ajudá-lo e também ajudar a todos que ela perceber que precisa de ajuda e quer ser ajudado. Com o tempo, o ambiente familiar vai sendo mudado para melhor, um ajudando ao outro. E foi realmente uma sessão muito educativa,
né? Por isso que eu quis compartilhar com vocês, bastante libertadora, por deixar de alimentar a culpa inconsciente que trava a vida das pessoas. Então essa foi mais uma maravilhosa sessão que, se você puder reassistir, compartilhar também com as pessoas, vai fazer com que você realmente entenda como que acontece a questão da autopunição, da culpa, do auto-perdão necessário, do perdão ao próximo, do entendimento. E quão é importante nós termos compaixão, amabilidade, né, compreensão com as decisões alheias, porque cada um toma decisões baseado no que entende, no que sabe até então, né? E a gente tem que ter muita paciência, não apedrejar, porque tudo é um processo muito longo de mudança, que envolve muitas vidas, né? Nada, nem mesmo a história de um país vai mudar em poucas décadas, em séculos talvez, não será possível mudar, né? Então, vamos lá, se cada um cuidar de si, a gente vai construir uma sociedade saudável, um país, um planeta de pessoas saudáveis e iluminadas. Um grande abraço, até a próxima.